trabalhar semana 1, tá? O tema é a questão do tempo, sincronias, diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, forma de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Tudo bem? Então, para entender isso, eu vou pegar até um trecho da apostila, tá? Eu vou ler para vocês e vou explicando para vocês. Olha lá. Você compreenderá que a construção da narrativa histórica está relacionada com as fontes e as formas de registro que as sociedades em diferentes épocas realizam. Cada sociedade possui uma forma de registrar sua história. E isso interfere na sua maneira de compreender a narrativa histórica. O espaço histórico e o tempo histórico. Portanto, a história tem também sua história. Tá? O que a ciência que estuda a história da história, né? Como diz aqui na apostila, a gente chama de historiografia. O que significa isso? É como a história foi escrita durante o tempo. A gente estuda diversos escritores, diversos historiadores e tenta entender o contexto onde ele viveu e como foi contada a história dele. Tudo bem? Porque a história é uma ciência humana, então ela tem muito do humano ali, né? Ela tem muito subjetivo dentro dela. Tudo bem? Isso não desvaloriza o conteúdo de história, mas isso ajuda a gente a entender os textos escritos. Tudo bem? Qualquer um que produz um discurso tenta convencer o outro. Tudo bem? E a história ela tem um discurso histórico. Eu falando para vocês aqui também é um discurso. Você conversando com seus pais, né? Qualquer tipo de comunicação a gente define isso como discurso. E uma das ideias do discurso é a ideia de convencer o outro sobre o seu mundo. Por isso que a gente tem que entender e a gente sempre tem que ler o texto fazendo certos questionamentos, tá? Estudar a historiografia, né? Estudar a história, né? Ou estudar a história da história é fazer esses questionamentos. Continuando. E cada produção histórica pertence a um tempo. Identificar diferentes fontes históricas, documentos escritos, depoimentos orais, fotografias, objetos, edificações, significa perceber a diversidade de documentos históricos, possibilita conhecer outras dimensões da vida humana. Reconhecerá ainda que o documento não é expressão da verdade absoluta, indiscutível. Isso é importante. E por isso ele deve ser contextualizado e criticado, porque quando, como, por quem e para quem foi produzido, e confrontado com outros documentos. Então a história usa muito dessa questão. Ele pega um documento, esse documento ele não conta a história, não existe dentro desse documento a história ali límpida, cristalina. Na verdade, você vai interpretar esse documento, tudo bem? E você não usa só um tipo de documento, você faz, né? Você estuda outros documentos e confronta um com o outro, porque através dessa confrontação a gente chega mais próximo da ideia do fato. Lembre-se que o fato já não existe mais, ele aconteceu. O que a gente tem são interpretações desse fato. Por isso, quanto mais documentos tiverem, melhor fica para entender esse contexto histórico. Certinho? Continuando. A história é uma ciência. É muito importante essa afirmação. Porque o que significa ser uma ciência? Ela tem um método, ela é científica, ela é racional, ela usa de lógica para entender o mundo. Tudo bem? Então, quando a gente fala história é uma ciência, já tem ideia que ela tem um método. Assim como a física tem um método, assim como a biologia tem um método, a história também tem um método. Tudo bem? Esse método da história é a interpretação dos documentos, a busca e interpretação dos documentos. O historiador, ele nada mais é que um detetive. Tá? Ele busca as provas e monta o corpo. O corpo dele é o livro, é a história que ele está descrevendo, contando, refazendo reflexão. Certinho? Que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Eu gosto, é a definição parecida que eu vou dar agora, mas eu gosto mais da definição de um historiador chamado Baruch Bloch. Ele fala que a história é uma ciência que estuda o homem através do tempo. Então, a história é uma ciência, né? Então ela não tem um método, ela é racional, que estuda o quê? Qual que é o objeto de estudo da história? O homem, tá? A humanidade, tá? E ela faz isso como? Ela tenta entender esse homem através do tempo. A ferramenta da história é o tempo, tudo bem? Só que o tempo é uma coisa abstrata. O passado, você não consegue segurar o passado seu. Então, como que a gente volta no tempo? A gente estuda isso através dos documentos, certinho? Tá? Esses documentos a gente chama de fontes históricas.
Para fechar essa questão, eu vou mostrar para vocês um quadro, tá? Também tirado do PET. Tá? Então, a história é uma ciência, ela usa de fontes. A fonte ela pode ser escrita, oral ou iconográfica, tudo bem? Então, o documento, a própria ideia de documento dentro da história, ela vai mudando, tudo bem? Hoje o documento é tudo que mostra o homem, que tem contato com o homem, tudo bem? É uma definição de outro historiador chamado Lucien Febvre. Essa definição tem em um dos exercícios do PET, tudo bem? Mas voltamos lá. A história é uma ciência, por isso ela tem um método. Tá? E o método dela é a interpretação dessas fontes. As fontes, já falei para vocês, elas podem ser de vários tipos. Tá? Aquele dá exemplo de 3. Escrita, oral ou iconográfica. Iconografia são imagens, tudo bem? Pinturas, imagens da internet. Hoje, se a gente for pensar num historiador daqui 300 anos fazendo história da nossa sociedade, ele vai usar os memes que a gente produz. Tá? E a história é ligada muito com a ideia de memória, tudo bem? Porque, né, ela trabalha a ideia de memória, porque o passado ele está incrustado em nós dentro da memória, tá? E existe também diferentes formas de contar o tempo, quer dizer, cada sociedade vai encontrar uma forma de contar o tempo dela, tudo bem?